Oi gente, aqui é Carol do Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de junho. Ok, junho foi um mês bem interessante de leituras bacanas, de leitura nem tão bacanas assim, mas foi um mês que eu aproveitei muita coisa. Então, eu acho que eu comecei o mês lendo Uma Chama Entre as Cinzas. Eu li ele em e-book, então eu vou botar a capinha aqui do lado, que foi um livro que me surpreendeu absurdamente. Pela sinopse dele eu já sabia que eu ia gostar do livro, mas eu não imaginei o quanto eu ia gostar, o quão forte foi pra mim aquele livro, o quanto eu gostei dele. É uma fantasia meio misturado com distopia. Os personagens são interessantes, tem um personagem masculino e tem um personagem feminino, para variar. A menina não é tão interessante de início, mas é um personagem que tem um crescimento interessante na trama. Quando chega lá pro final, ela já dá uma guinada assim na personalidade dela. E eu acho que é um livro, uma série que você pode esperar bastante do próximo livro. E o personagem masculino é maravilhoso, o tipo de personagem que eu gosto, o tipo de livro que não tem muito mimimi, que vocês sabem que eu não curto muito também. Enfim, foi um livro que eu adorei, tem resenha dele no Irreparável, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferida se vocês quiserem. Mas assim, se vocês gostam de fantasia / distopia, se joga porque o livro é muito gostoso. A Yoli Duff, da Cody Kipling, da Global, que é uma YA, e é uma YA que me impressionou de diversas maneiras. Eu também não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro, eu acabei encantada com a protagonista, com o desenvolvimento da história, com como a autora não alisa muito, como alguns autores fazem, com o fato da pessoa ser adolescente e achar que adolescente não faz nada, que adolescente não transa, não beija, não usa drogas, coisas do tipo. Ela não alisa aqui, isso aqui foi bem interessante de ver. E a construção da protagonista, de como ela cresce, eu acho que eu não dei 5 estrelas por uma coisinha ou outra ali na história, que eu acho que ela poderia ter trabalhado melhor, mas de forma geral foi um livro que eu gostei, e agora eu entendo porque algumas pessoas dizem que é um livro que deveria ser adotado em escola, porque ele faz com que você veja o bullying de uma perspectiva que ele pode ser adaptado à sua vida, entendeu? Que você pode usar aquilo em vez de uma coisa que lhe repreenda, como uma coisa que faça você crescer, que torna você mais forte. Então é meio que isso aqui o que acontece aqui com a personagem, e eu gostei do livro, só não dei 5 estrelas por detalhes, mas eu gostei. Aí eu li O Mensageiro, da Lois Lowry, e gente, como eu gosto dessa mulher escrever. Essa mulher escreve livros pequenos, livros curtos, mas livros incríveis, livros bem trabalhados, livros bem construídos e tudo de bom que você imaginar. Mesmo que, eu até falei isso na resenha, mesmo que você não tenha lido os livros anteriores, você consegue ler isso aqui e entender. Mas eu acho que você perde muito da essência dessa história. São 4 livros dessa história, né? Cada livro sobre um protagonista diferente e dentro de um microcosmo diferente ali, que claro que quando você une os 3, até agora só saíram 3 livros, que quando você une os 3 dá uma coisa muito maior, você entende a grandeza do que ela está construindo aqui. E em relação aos outros 2, né, eu achei que esse aqui, ele traz um misticismo que eu não tinha visto nos livros anteriores, no Dodo de Memórias e na Escolhida. Mas assim, eu adorei esse livro, eu fiquei muito bad com o que acontece assim, no final dele, mas é uma construção, é um complemento. Essa autora é muito boa em complementar as histórias sem parecer forçado. E ela faz isso muito bem aqui. Os protagonistas dos outros 2 livros aparecem aqui nesse livro e, gente... Ai, que livro delicinha. Outro livro que eu li esse mês foi Wolf in the White Van, do John Danieli. E esse livro é confuso, acho que não tem outra palavra pra ele. Foi um livro que me deixou bem... confusa até ali a metade dele, sem saber do o que o autor estava querendo dizer, qual era a proposta dele. E quando eu cheguei no final, eu entendi, tá? Que ele estava falando um pouquinho das reflexões ali do protagonista, que foi uma forma dele encarar a nova vida que ele tinha, mas assim, muita coisa ficou aberta, muita explicação ficou sem existir, e pro leitor, eu me senti meio confusa ali no meio. Nem quando chegou no final eu consegui ter explicação de algumas coisas que vem desde o começo dessa história. Então ele vai contar a história sobre um menino que ele sofreu um acidente, não se sabe muito bem sobre o que é esse acidente, ele tem uma deformidade e dentro dessa deformidade ele vai trabalhar com os recursos que ele tem. Então ele cria um jogo de RPG tipo Dungeons and Dragons, só que é via correspondência. Então ele manda as tarefas para as pessoas respondem a correspondência dizendo o que elas fariam, né? Quem conhece RPG sabe como é que funciona, fariam naquela situação, e daí ele responde o que acontece, as consequências do que a pessoa fez em determinada situação.
A ideia é interessante do livro, é tanto que a sinopse dele me chamou, mas o desenvolvimento da história ficou muito cansativo. Ele fica passeando ali entre um presente, entre um futuro, um passado, e você fica meio confuso, você não sabe o que está acontecendo. E quando cheguei no livro eu me senti bem decepcionada, porque eu não acho que seja um livro típico de premiação, como eu vi algumas pessoas dizendo aí, ou eu não entendi o livro. Então se você ler esse livro, você captou alguma coisa a mais, me avisem aí, porque eu não captei. Mas a escrita do autor é muito interessante, então o jeito que ele escreve é bonito. Mas só isso, de resto eu não gostei muito não, tá? Aí eu li Trama, do Michael James e do David Powers King, e é uma fantasia, tá? Foi lançada pelo Arqueiro. Eu gostei, eu acho que eu esperei um pouco mais desse livro, mas de modo geral foi um livro que eu gostei. Eu adoro a diagramação desse livro, eu gosto dos personagens desse livro, eu acho que o autor se perdeu um pouquinho ali na trama, mas aí você entende que é uma fantasia um puta de um gênero difícil de ser construído, de ser escrito, e eu acho que faltou um pouco. Talvez porque o livro foi escrito em 4 mãos, não sei, eu sei que eu me senti meio perdida ali no meio da história, faltando alguma coisa no meio da história, mas os protagonistas são interessantes, a ideia do livro é interessante e o livro é lindo. Então eu li O Quarto Dia, da Laura Lotse, e meu Deus, eu desisto de ler essa mulher. Sarah Lotse, você está banida da minha estante de livros. Santana, acabe com ela! Ai! Apesar de serem livros lindos, né? Porque eu acho a diagramação dos livros dela uma coisa mais incrível. Mas, gente, a mulher começa bem. Ela começa bem com gosto, sabe? Aí quando ela chega ali no final, ela faz uma merda. Que pra mim é uma merda, algumas pessoas acham que é genial o que ela faz no final dos livros dela, mas sinceramente não funcionou comigo, não consegui captar o que as pessoas captaram nos finais dos livros dela. Não rolou, não gostei. Vem muito bem. É a mesma coisa que aconteceu no outro livro dela. Ela vem muito foda. Quando chega ali no final, a mulher faz uma merda que você fica assim... O que você quis com isso? Eu não entendo. Então, mesmo que ela lance o quinto sundae de ovo maltine, milkshake de ovo maltine, eu não vou ler isso aqui mais. E aí eu li o incrível, o maravilhoso, o esplêndido Uma Vida Pequena, da Anya Yanagihara. E meu Deus, eu entendo o que as pessoas dizem tanto desse livro. Porque esse livro, ele é... Ai meu Deus, ele é angustiante, ele deixa mal. Mas ele deixa muito bem também, ele faz você torcer pelos personagens, e ele é um livro tão sofrido, os personagens só se arrombam aqui nesse livro, e você fica esperando que uma coisa boa aconteça, e quando uma coisa boa acontece, vem uma coisa ruim logo em seguida, e você entende que a vida da gente é assim, né, cheia de altos e baixos, às vezes mais baixos do que alto, e é o que acontece nos livros, mas de alguma forma você torce para que a vida aqui seja melhor do que a vida aqui fora. Apesar de que eu não sou uma escritora desse tipo, que faz as coisas bonitinhas do lado de fora, eu gosto da realidade. A mesma coisa que eu gosto de ler nos livros de realidade, mas não deixa de ser dura, não deixa de ser dolorida e não deixa de incomodar. Então é um livro que incomoda, que toca em coisas que incomoda, que deixa você... Mas é um livro bonito, é um livro com significado, é um livro com resposta, é um livro com pergunta. É o tipo de livro que eu amo, é o tipo de livro que eu gosto, sobre amizades, sobre coisas terríveis, sobre regeneração, eu acho, de alma, e sobre como às vezes nem a alma se regenera, não tem jeito mesmo. Então assim, eu indico isso aqui, um calhamacinho, tá? Isso aqui tem 750 páginas. Eu tenho ele na versão física, mas eu não aguentei ler a versão física por causa do peso, eu acabei lendo ele no Kindle. Mas eu achei genial. É incrível, o livro é incrível. Leiam isso aqui. Deixem na cabeceira da mesa de vocês, na mesa de cabeceira de vocês. E daí vocês vão lendo devagarzinho, sem pressa. Mas de leiam, porque é magnífico. Então, gente, eu acho que foi isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu espero que eu não tenha esquecido. Se eu esqueci, eu boto pro mês que vem. E vocês leram algum desses livros? Se vocês leram, me diga aí. Quais desses livros vocês leram? O que vocês acharam dele? Eu quero saber o que vocês andam lendo. É isso aí, gente. Beijão e até a próxima.